Mas o que é isso, Trácio? Tá maluco? Jean, você não sabe o que eu vi. Deve ter sido alguma coisa assustadora para você sair correndo desse jeito pelo museu. Nem quando a criançada tá aqui você corre assim? Dessa vez é pior, Jean. Muito pior. Como assim? Eu tenho medo que as crianças sem querer pisem em mim. Por isso eu fujo delas. Mas como elas têm uns pezinhos pequenos, eu sempre escapo. Só que agora, eu tava passando pelo nosso buraco e vi uma coisa. Mas que coisa? Um pé gigante, Jean! Tão grande que só dava ele! Era uma pessoa meio esquisita, com uma cabecinha pequena e esse pezão enorme. Deu medo só de olhar. Se ela pisasse em mim, já era o velho Trácio. E onde é que tá essa pessoa com pé gigante e cabeça pequenininha? Lá na sala nova, Jean. Mas eu não fui lá. Eu só olhei pelo buraco e saí correndo. Deixa eu ver. Posso saber do que o senhor está rindo? Ela não pode pisar em você, Trácio, porque é uma pintura. Aliás, é talvez a pintura brasileira mais famosa. Vamos lá ver. Este, meu caro Trácio, é o Abapuru, uma obra-prima da arte brasileira pintada pela Tarsila do Amaral, uma artista modernista. Modernista? Modernistas eram aqueles que criaram a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, né? Que tiveram a ideia de fazer uma arte que fosse diferente daquela arte tradicional da época que todo mundo estava acostumado. Isso mesmo! O Abapuru foi pintado pela Tarsila como um presente para o marido dela na época, o escritor Oswaldo de Andrades. Ele deve ter tomado um baita susto com esse pezão aí. Dizem que ele levou um susto mesmo. A Tarsila, que tinha um dicionário de Tupi-Guarani, quis batizar o quadro como Abapuru, que na língua dos índios significa homem que come. Come? Comida? Cadê? Onde? O Abapuru é um dos quadros mais importantes das artes plásticas no Brasil. A partir dele surgiu o movimento antropofágico. O movimento queria que os artistas brasileiros devorassem as técnicas e obras estrangeiras, transformando tudo em algo bem brasileiro. Tá vendo? E você não me deixa devorar as obras aqui do museu. E o tal do Oswald queria que os artistas devorassem as obras estrangeiras. Mas eu vou explicar melhor, Trácio. Quando a gente diz devorar, não é só no sentido de comer. Devorar algo também significa absorver rapidamente. Essa brincadeira de usar a mesma palavra para coisas diferentes é o tal sentido figurado. Tá bom, entendi. Eu não vou mais comer obra nenhuma. Agora me diz, antes desse devora, não devora aí, a Tarsila pintava o quê? Muitas coisas. A Tarsila começou estudando escultura, mas logo descobriu que queria mesmo era pintar. Aí ela foi estudar pintura em Paris. Lá na sua terra. Pois é. Nessa época, as obras de Tarsila eram mais suaves. Essa aqui se chama Chapéu Azul. E depois? Em 1922, ela voltou ao Brasil e pôde ver de perto a arte que os modernistas estavam fazendo. Já sei. Aí ela começou a mudar o jeito de pintar. Exatamente. Ela começou a pintura pau-brasil, com temas e cores bem brasileiros. Brasileiros e franceses, né, Jean? Esse é o famoso Carnaval em Madureira. A Tarsila veio de Paris passar o Carnaval de 1924 no Rio de Janeiro e pintou esse quadro, com a Torre Eiffel, no Rio.
Mas a Torre Eiffel não fica em Paris, Jean. Claro, Tássio. Mas os artistas têm essa permissão para pintar o mundo como eles veem. Epa, aqui ela já mudou de novo o jeito de pintar. Essa é a Cuca. Na época, a Tarsila escreveu para a filha e disse que estava fazendo um quadro bem brasileiro, com um bicho esquisito. Esquisito mesmo. Será que ele saiu daqui? Sei não, Tássio. Mas reparo nas cores fortes das pinturas da Tarsila. Essa é a fase mais importante da carreira dela. A fase antropofágica, que veio depois do Abapuru. Esse aqui é bem parecido com o Abapuru. Esse se chama antropofagia. É uma mistura de Abapuru com outra pintura chamada a negra. Puxa, Jean, esse papo todo de antropofagia, comer, devorar, não preciso nem dizer, né? Sei, você está morrendo de fome. Estou, mas eu pensei em outra coisa. Uma coisa que vai, como é que você diz mesmo? Revolucionar a arte. E o que é que vai revolucionar a arte? Um retrato meu. Seu? Pois é, tô até vendo. Traça Puru, a traça que come. Ô Jean, o que eu disse de errado? Ora, Traja, me faz favor. Seria o início de um grande movimento artístico. Sei. E você também ficaria muito famoso. Eu? Claro, você vai poder contar a minha história depois. Desde o comecinho. Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Coisa boa estar com vocês mais uma semana, né? Pessoal, antes de eu iniciar o conteúdo e antes de eu comentar aí o filminho que abriu a nossa aula, quero dizer a vocês que antes de iniciar eu coloquei a correção aí da página 66, tá? Eu numerei aqui de 1 a 5, seguindo a ordem das frases, ok? Coloquei a correção do teste que nós fizemos, né? E coloquei também o nome das crianças das quais eu recebi o teste, ok? Qualquer coisa depois, só mandar um alô aí no privado, tá bom? E aí hoje nós vamos dar andamento aí falando das cores primárias. Mas antes eu gostaria de fazer algumas intervenções referente ao filminho que nós vimos na abertura da nossa aula, tá? E aí as traças estavam falando propriamente desse quadro chamado Abapuru, né? Abapuru é um nome tupi-guarani e que significa homem que come gente. Tia Rosângela, Tarsila do Amaral, era canibal? Ela comia gente, por isso que ela colocou esse nome horroroso nesse quadro? Não. Não, tá? Mas eu vou explicar pra vocês e vocês vão entender o porquê. O que acontece? Tarsila do Amaral nasceu aqui no Brasil, mais propriamente no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Capivari. Ela nasceu numa fazenda, então a infância da Tarsila do Amaral, ela passou subindo em árvore, rasgando as roupas, né? Eu li uma entrevista que a mãe dela comprava roupa vestidinho de seda para ela rasgava nos pés de pau, né? Ela foi uma menina bem atípica, tá bom? E aí ela gostava muito de conversar com aquelas senhorinhas mais velhas, né? Que contavam as histórias do folclore, tudo isso enriqueceu muito, 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 muito o repertório cultural da Tarsila do Amaral. Quando ela cresceu, ela foi estudar fora do país, ela passou um tempo na Europa, desenvolvendo ainda mais, né, o lado artístico dela. Quando ela retornou, ela trouxe na bagagem cultural dela o que ela tinha aprendido na Europa, mas ela não esqueceu as raízes que ela tinha aqui, né? E por volta lá de 1922, ela participou aí da Semana da Arte Moderna e fez os quadros de Tarsila fizeram a grande abertura aí do modernismo na pintura. E ela, o que ela fazia? Nada de fazer as composições artísticas dela. Ela misturava elementos que ela tinha aprendido das culturas europeias e da cultura brasileira. Então ela misturava, ela pegava um pedaço de cada coisa e misturava. Isso dentro da pintura moderna nós chamamos de antropofagismo,
nome difícil, né? Antropofagismo, é o ato de comer, né, coisas de outras culturas e misturar num combo só, tá? Creio que por conta desse movimento que ela fazia, de misturar as culturas, que ela escolheu esse nome do quadro Abaporu. E tem uma fofoca para vocês. Quando ela pintou esse quadro, ela pintou no intuito de dar de presente para o seu namorado, na época, que era Oswaldo de Andrade, fofocalizando dos artistas. E aí, né, a Tarsila sempre gostava também de realçar as cores. Por isso que nós estamos abrindo aí a nossa unidade, falando de cores primárias, falando de Tarsila também. Porque reparem aqui, ó, no amarelo, no verde, no azul, né, na figura do próprio homem aqui, uma cor forte, chega a ser meio alaranjado até, né? A gente sabe que o laranja e o verde não são cores primárias, mas a gente está comentando aqui o contraste dessas cores, a intensidade dessas cores, tá bom? Então, quais são as cores primárias? O amarelo, o azul e o magenta. Na falta do magenta, porque o magenta é um pigmento muito difícil de ser encontrado. Então, por isso que nós substituímos eles, a maioria das vezes, pelo vermelho, tá bom? Então, o que quer dizer cores puras? O que acontece? O amarelo, eu não tenho que misturar duas cores para obter o amarelo. Nem o azul e nem o magenta ou o vermelho, certo? Não tenho que misturar. Eu já consigo ir na loja e comprar o amarelo, o azul e o magenta. Assim como as outras cores também. Mas vamos supor que eu esteja só com essas três cores. E eu preciso do verde, eu preciso de outras cores. Então, eu posso misturar e formar outras cores, tá certo? Essas cores aqui são as bases aí das misturas, para formar outras cores, que eu adoro. Cores é cores, né, minha gente? Cores, cores, cores. Quem vive sem cor? Já pensou um mundo cinza, preto e branco? Não, né? Não dá. E aí, vamos ver aqui o que nós vamos falar. Cada artista tem aí um jeito de pintar. Tem artista que gosta de cores mais claras, mais fortes, primárias, secundárias, neutras, enfim. Cada artista gosta tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Né, Davi? Davi também tá falando que tá certo? Suas escolhas artísticas, né, minha gente? E aí, nós vamos colocar na página 71, ok? E na página 71 vai estar falando justamente o que eu falei para vocês, que o magenta ele é difícil de ser encontrado, né? E tá explicando que é pigmento. Pigmento é uma substância colorida que dá cor a tintas e a tecidos, entre outros. Então agora também você já sabe o que é pigmento. E nesse retângulo aqui, rosa, o que está escrito? Tá falando sobre um cara chamado Alfredo Volpi, que eu gosto muito também. O Alfredo Volpi tem uma particularidade, ele não compra tinta, ele faz as tintas dele, que é bem legal também, né? E as obras dele também são bem coloridas, bem intensas. E hoje nós temos duas atividades para concluir na nossa aula de hoje, uma para cada aula, tá? A primeira, você vai colocar a data, vai escrever aí cores primárias e vai criar um desenho à base aí de figuras geométricas, que na hora de colorir, você só vai usar as cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul, tá certo? Vai criar figura geométrica, vai misturar o quadrado, o retângulo, você vai ficar à vontade para criar o seu desenho, tá? E a segunda atividade é fazer uma releitura de uma das obras de Alfredo Volpi, que você vai pesquisar aí na internet, tá bom? E a que você mais gostar, você vai fazer a releitura dela no seu caderno também. Então, são duas atividades no caderno. Tia Rosângela, o que é releitura? Releitura é cópia? Mais ou menos. Eu vou lá, vamos supor aqui,
que eu vou fazer a releitura desse quadro Abapuru. Eu copio a ideia original do quadro, mas eu também coloco algum elemento meu, a minha visão de ver esse quadro, tá? No meu caso, se eu fosse pintar o Abapuru, eu colocaria aqui, ao invés dessa cabecinha pequena, eu colocaria um coração. Porque eu gosto de coração e aí eu colocaria um coração, né? No lugar dessa cabecinha pequena aqui. Então, o que acontece? A releitura não é somente uma cópia do quadro que você está desenhando. Ele também tem que ter novos elementos. Você tem que colocar novos elementos nessa releitura, tá? Então, por isso é uma releitura. Que você vai colocar o elemento que já tem na obra, mas vai acrescentar também. Então, certo? Então, são duas atividades. Uma com a criação com as figuras geométricas e as cores primárias, e outra a releitura no quadro do Alfredo Volpi, tá certo? Dúvidas? A tia vai estar online, certo? Grande beijo e até daqui a pouco.